Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Nunes, professora de redação, e hoje então a gente vai começar mais uma aula sobre redação modelo Enem. Antes eu queria pedir para que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem o nosso vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho para que vocês possam receber os conteúdos diários do nosso canal, Enem 360. Bom, vamos lá então para o nosso tema de hoje. Como vocês sabem, a gente está trabalhando semanalmente com temas inéditos e hoje nós vamos trabalhar um tema bastante interessante e muito falado, né? Que tem sido muito comentado por conta de toda a situação que a gente está vivendo em função, especialmente da pandemia, mas não só por ela, sobre a necessidade de se ter saúde mental para se viver de uma forma melhor. Bom, então o tema hoje fala sobre os desafios para se manter a saúde mental no Brasil. Um tema muito importante que, na verdade, vai trazer à tona não só aspectos que estamos vivendo atualmente, como uma análise de tudo aquilo que está relacionado à manutenção e à saúde mental e a importância de se manter a saúde mental para que a gente possa ter uma qualidade de vida boa. Vamos lá, então, para a gente começar, eu queria falar sobre qual é o significado de saúde mental. O que é saúde mental? Bom, saúde mental é estar bem consigo e com os outros, ter equilíbrio emocional mesmo em situações difíceis ou desafiadoras. Buscar estar em harmonia em quaisquer circunstâncias. Então, quer dizer, ter saúde mental é você viver de uma forma equilibrada, mesmo que o dia a dia faça com que passemos por situações mais complicadas, mas que se nós tivermos saúde mental, se tivermos equilíbrio, nós conseguiremos superá-las, superar todas essas dificuldades que são apresentadas, são impostas pela vida e fazem parte da história de cada um. Bom, problematizando o tema, né, da saúde mental, sobre os desafios de se manter a saúde mental no Brasil. Bom, para isso eu trouxe algumas questões importantes para a gente pensar sobre a manutenção da saúde mental em situações adversas. Isso é muito, muito importante, porque na realidade nós vivemos intensamente o dia a dia e nem tudo sai como a gente quer o tempo todo. Pelo contrário, né, às vezes a gente tem mais situações adversas do que situações planejadas e, no entanto, a gente tem que estar preparado mentalmente para isso, para poder reagir e agir de uma forma equilibrada. Bom, em relação à questão da saúde mental, o diagnóstico e o tratamento, no caso de ser detectado algum tipo de problema, dificuldades no tratamento na rede pública. A gente sabe que a rede pública de saúde brasileira é extremamente carente por conta de uma série de outras questões que também podem ser um estímulo a vocês de pesquisarem, de buscarem informações mais aprofundadas, porque o nosso papel aqui é trazer questionamentos, trazer problematizações para que vocês, né, diante dessas nossas orientações, dessas nossas provocações, vocês façam a pesquisa de vocês de um modo aprofundado, de forma a criar um repertório próprio e estabelecer aí uma bagagem cultural esperada de um aluno de ensino médio que vai fazer prova de redação, especificamente para o Enem, que é o nosso caso aqui. Bom, a falta de acolhimento e de cuidados específicos. Às vezes, os locais não estão preparados para determinados pacientes com determinados perfis e isso compromete o tratamento, porque existe toda uma necessidade de acolhimento e de cuidado específico que alguns locais, independentemente de ser público ou privado, não oferecem, né? E isso faz com que o tratamento, de alguma forma, seja prejudicado. E um último ponto que eu queria trazer para problematizar o tema é a questão do preconceito social em relação a doenças da mente. As pessoas, no geral, quando eu digo as pessoas, eu estou generalizando, né? Mas muitas pessoas não conseguem entender que existem doenças da mente, que existem questões como ansiedade, depressão e outras doenças muito sérias
que devem ser tratadas com diagnóstico, com acompanhamento médico e julgam essas doenças como sendo frescuras ou falta do que fazer. A gente escuta realmente atrocidades em relação a essas questões. Claro, pessoas que falam isso, elas não conhecem efetivamente a realidade de uma pessoa de fato deprimida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com transtornos, enfim. Existem muitos julgamentos sem base nenhuma, né? Isso é uma coisa que a gente deve evitar, julgar as pessoas antes de saber o que está acontecendo. Então, as pessoas que têm questões, né, comprometimento de saúde mental, elas são julgadas o tempo todo por muita gente que desconhece a questão. Bom, seguindo, eu trouxe a seguinte pergunta: por que a necessidade de se manter a saúde mental para uma vida equilibrada? Bom, o primeiro ponto e essencial, o ponto de partida e o ponto de chegada, é a necessidade de se viver com qualidade. A gente tem essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade, até porque ele precisa ter paz para viver, né? A manutenção saudável da vida social e profissional, no sentido de relação entre as pessoas em diferentes grupos, porque não adianta você ter uma boa saúde mental dentro do seu ambiente de trabalho e não ter na sua vida social, né, dentro da sua casa ou dentro em relação aos seus amigos, ou o contrário, né, você tem uma relação boa dentro da sua casa, da sua família e, no entanto, no ambiente de trabalho você apresenta déficits emocionais muito sérios, muito graves, e isso é muito sério, precisa ser tratado, acompanhado, sempre lembrando que são diagnósticos que têm que ser feitos por médicos, por pessoas especializadas e não pelo fulano que disse que... Não, a gente tem que buscar os médicos para termos certeza e termos diagnósticos corretos, né? Maior tranquilidade ao lidar com problemas que venham a surgir ao longo da vida. A pessoa com algum tipo de desequilíbrio, né, com algum tipo de comprometimento da saúde mental, ela vai, obviamente, ter muita dificuldade em trabalhar situações de dificuldade, situações de adversidade de um modo geral. Bom, trouxe aqui sugestões de repertório sobre a questão da saúde mental. Como eu falei para vocês, a gente está aqui para provocar, para estimular, e vocês, então, têm essa tarefa de, a partir das provocações e dos estímulos que a gente passa para vocês irem buscar aprofundar as ideias, pensarem sobre, refletirem sobre os temas, para que vocês possam criar o seu próprio repertório, criar a sua própria autoria em relação aos argumentos, às ideias e, obviamente, a produção textual, que é o ápice do todo esse trabalho que a gente está fazendo. Bom, a Constituição Federativa do Brasil de 1988 garante a todo cidadão brasileiro o direito à saúde pública e de qualidade. Vamos refletir sobre isso? Será que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde pública e de qualidade? São duas coisas, né? Fica esse questionamento, fica essa provocação para você pensar sobre, buscar informações e usar para você construir esse seu repertório. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 2017 criou uma campanha Vamos Falar? Destinada a pessoas com crise de depressão e ansiedade. Então a gente tem mais aí um repertório bacana que, associado ao seu argumento, pode se tornar extremamente produtivo e importantíssimo na construção do seu desenvolvimento, para validar, para embasar, para solidificar, para consolidar a sua tese. Outra sugestão, né, que nós trouxemos é a questão da Declaração dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU, que garante o direito à saúde a todo cidadão do mundo. Então, a gente está falando da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Então, quer dizer, é uma referência de bastante peso, né? Então mostra todos esses três componentes que a gente trouxe aqui: Constituição Federativa, Declaração de Direitos Humanos, OMS, são referências de peso, referências extremamente significativas na composição de um repertório. Então, seria interessante que vocês se aprofundassem pensando nessa possibilidade de tema, nessas sugestões e, obviamente, em outras que vocês, à medida que forem procurando e pesquisando, vocês vão descobrindo mais e mais coisas. Isso é muito bom. E, para a gente finalizar, eu trouxe um destaque, né, para a campanha do Setembro Amarelo,
que foi justamente uma campanha criada com relação à prevenção do suicídio. E o que isso tem a ver com a questão da saúde mental? Tudo, né? A gente está falando de transtornos de um modo geral. E o Setembro Amarelo, ele veio justamente para sinalizar, para destacar, para dar um espaço, dar voz àquelas pessoas, né, que têm determinados transtornos e acabam agindo de forma a cometer suicídio. Isso é uma coisa muito grave, muito séria, muito, muito triste, e a gente, como sociedade, tem a obrigação de amparar, obrigação no sentido de papel social. Eu acho que a gente tem, acima de tudo, o dever como seres humanos de apoiar uns aos outros. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma forma de trazer à sociedade essa responsabilidade pelo próximo, a preocupação pelo próximo, a empatia, que são sentimentos, que são atitudes, né, que infelizmente estão um pouco escassas. Eu estou generalizando, mas eu não estou dizendo, eu estou tentando trazer a ideia para vocês. Estão um pouco escassas porque muitas pessoas não pararam para ver a importância que faz, que a importância de um ouvido amigo, de um ombro amigo, de uma palavra de consolo, de um abraço, enfim, abraço a gente está em situação de pandemia, fica mais complicado, mas de qualquer tipo de apoio que faça com que essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam vivas, importantes. Então eu trouxe a referência do Setembro Amarelo também, não só para vocês pesquisarem sobre, aprofundarem as suas informações sobre esse assunto, mas para vocês refletirem também a importância dessa questão da prevenção ao suicídio na perspectiva de todos pela vida. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na semana que vem nos vemos. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, tragam sugestões, façam críticas de um modo geral, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal Enem 360, ativem o sininho para vocês receberem os conteúdos diários do canal e continuamos no nosso trabalho de redação modelo Enem rumo ao 1000. Até semana que vem.